Recebendo hoje Tiago de Deus, secretário de Educação, para falar sobre essa pasta aqui e os trabalhos no município. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da Cidade. É uma honra estar aqui mais uma vez. E vamos primeiramente falar sobre as medidas desenvolvidas atualmente pela Secretaria. Explique para nós, Tiago, o projeto Escola Vai ao Cinema. Nossa, esse projeto é um detalhe magnífico da Secretaria de Educação junto às escolas, que leva os nossos alunos para ter uma experiência mesmo assistindo filmes no cinema. É logicamente que a gente entende que, para além de um processo didático, pedagógico, isso também direciona muitas crianças que não têm condições, muitas vezes, de acessar esses espaços, de ter essa oportunidade. Eu mesmo, quando criança, fui pela primeira vez no cinema, exatamente num programa como esse, numa coluna de férias organizada pela prefeitura da minha cidade. Então, é sim, com certeza, um processo assim muito valoroso para as crianças que participam dele. Bacana. E sobre o projeto Cutucar, nós até mostramos uma matéria hoje sobre esse projeto, né? Onde a equipe acompanhou os alunos ali até o São Domingos e posteriormente até o patrimônio histórico aqui do município. Como está funcionando esse projeto? Foi até bom no bloco anterior ter falado do Cutucar, é um projeto que leva as crianças do quinto ano exatamente para poder conhecer essa parte histórica, vivenciar e fortalecer esse sentimento de pertencimento que nós temos tentado construir dentro da cidade de Paracatu na nossa educação. Porque a gente entende que esse sentimento trará em breve, pensando num médio prazo, um retorno para a cidade. São jovens que vão estar aqui exercendo suas funções, desenvolvendo a economia. Quando a gente tem esse movimento na cidade, a gente obrigatoriamente avança sobre um conhecimento do espaço e, como eu falei, dentro do conceito de lugar que a gente considera em geografia uma parte do espaço geográfico dotada de sentimento, a gente está construindo esse sentimento dentro das nossas escolas. Que bacana. E sobre o livro Paracatu Educativo, como funcionou esse livro? Exatamente. Esse livro ele também responde a esse nosso interesse de criar uma ideia de pertencimento. Porque o Paracatu Educativo ele traz todo um histórico de vida, do desenvolvimento da nossa cidade de Paracatu. São mais ou menos 304 páginas que celebram e explicam o processo histórico de desenvolvimento, a nossa cultura, falam sobre os aspectos regionais, como clima, relevo, vegetação, fala também sobre educação, economia. Então, nós temos, por exemplo, atividades nas escolas sendo implantadas que resgatam antigas tradições e receitas, como nós já tivemos, por exemplo, escolas que estão colocando em prática, dentro do livro nós temos receitas que são colocadas, a manutenção disso nas escolas. As crianças fizeram pão de queijo, fizeram aquele amendoim coberto de açúcar. E Bacana. isso não é só respeitar as tradições, buscar as nossas raízes, mas também movimentar a economia. Porque muitas dessas crianças, com certeza, vão levar isso para as famílias e isso pode se reverter em grandes negócios. Então, o livro ele tem uma amplitude muito grande dentro do nosso processo educativo. Certo, e sobre esse livro, Tiago, houve uma certa polêmica aí envolvendo um trecho que cita o público LGBTQIA+. Eu queria que você desse a sua versão agora, porque houve boatos, comentários nas redes sociais que giram em torno desse livro Paracatu Educativo. Sim, o mais importante é que, como a gente tem sempre visto propagandas institucionais levantando a importância do bom jornalismo, daquele jornalismo que vai avaliar a fonte, que vai oficialmente, antes dos boatos correrem, ele levantar as informações e os fatos. O livro fala sobre direitos humanos, caso esse que a gente precisa destacar, que desde 1948, após a Segunda Guerra, o Brasil é signatário
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ali fala sobre diferenças entre todas as condições que nós temos na sociedade, não especificamente ao grupo citado, mas também nós vamos falar, dentro desse aspecto dos direitos humanos, de uma amplitude de respeito, o respeito às diversidades. Então, existe mesmo uma polêmica, mas a gente tem já está acostumado com esse tipo de levantamento que muitas vezes não checa fatos e acaba movimentando essas informações de maneira bastante sem cautela, vou dizer Sim. isso. Então, é mais sobre respeito mesmo, mais sobre respeitar o ser humano, independente das diferenças. Exatamente, exatamente. Os alunos estão recebendo os livros nas escolas, existe uma programação de atividades sendo executada a esses alunos e está disponível mesmo para que as pessoas possam ver, está dentro do programa pedagógico, não só da Secretaria, mas da Superintendência de Ensino, trabalhar esses temas. O livro celebra todas essas realidades e coloca a nossa educação num patamar bem mais evoluído. Que bacana. E sobre o sistema informatizado para racionalizar a alimentação escolar, nos fale sobre esse sistema. Esse sistema nós temos implantado já na Secretaria de Educação, tendo hoje uma utilização muito ampla desse sistema, porque nele, informatizando todo o processo, a gente consegue maior controle, não só dessa gestão, por exemplo, na merenda escolar, que nós tivemos aí também algumas polêmicas nessas últimas semanas, mas essa gestão se faz ainda mais eficiente dessa maneira, mas também fazendo uma gestão, por exemplo, do número de vagas. Nós temos uma lista de espera nas creches. Hoje é importante destacar que nós atendemos acima de 80% da demanda. No Plano Nacional de Educação, nós precisamos até ano que vem chegar a 50%, então a gente atende acima. Temos trabalhado incansavelmente para universalizar a oferta de vagas desde a primeira infância, desde da creche, mas nós oficialmente temos já um trabalho muito louvável. Esse ano nós abrimos aproximadamente 535 vagas nas creches. Então esse sistema ele organiza a lista de espera, informatizando o processo, deixando ainda mais público e transparente para que as pessoas possam acompanhar. E também dá uma organização muito maior, porque dessa maneira a gente consegue ter dentro desse controle, o que eu poderia citar como exemplo, para ilustrar, num supermercado, quando a gente tem várias filas, às vezes você chega numa fila, aquela fila trava e outras pessoas que chegaram depois na fila do lado, elas acabam entrando no caixa e passando mais rapidamente. Nesse caso, é como se a gente pegasse uma fila única para todos os caixas. Então, dessa maneira, a gente tem uma linha de controle muito maior. E dessa maneira, a gente consegue também trazer transparência a todo esse processo nas vagas, nas escolas, nas creches, que é o interesse da educação, informatizar as nossas demandas para que a gente tenha uma facilidade maior no nosso trabalho. Certo. Secretário, houve também alguns questionamentos sobre a merenda escolar em creches, em escolas do município. Eu gostaria que você falasse como está essa situação, se houve falta de alimentos, houve questionamentos também a respeito da qualidade deles. E como está essa situação agora? Ótimo. Dentro desses questionamentos, nós tivemos uma condição de alguns itens que atrasaram a entrega, e aí é importante destacar, diante do cenário que nós temos vivido nos últimos meses de aumento dos valores dos produtos, as empresas que são licitadas, porque todo um processo público e, inclusive, disponível para a população acompanhar dentro da transparência que nós propomos. Então, é um processo que é feito como licitação, e a empresa vencedora ela tem o direito, considerando a variação dos preços, de pedir reequilíbrio. Então, as empresas elas entram em contato, pedem um reequilíbrio daquele valor que foi proposto, porque se a gente avaliar, desde o final do ano, de dezembro para cá, nós tivemos um aumento de preço significativo, consequência principal da guerra da Rússia e da Ucrânia, no valor dos combustíveis, dos fertilizantes, porque também foi impactado por conta da Rússia ser um grande exportador. Então, esse aumento dos valores interfere diretamente no preço dos produtos que nós consumimos. Arroz, feijão,
farinha de trigo, óleo de soja. Sim. E alguns desses produtos, eles tiveram uma demora para chegar aqui, somado inclusive a 2 semanas de feriado seguido que nós tivemos. Porque a polêmica foi bem dentro daquele período daquelas 2 semanas. Então a logística ficou muito comprometida por conta dos feriados. Mas hoje nós temos já tudo sob controle. A gestão digital, a gestão informatizada desse processo tem nos ajudado. É lógico que em alguns momentos difíceis a gente acaba passando mesmo, porque não depende única e exclusivamente da vontade do secretário de resolver, de ir lá na empresa e buscar os produtos, mas hoje a gente já tem todo esse controle. E em relação à qualidade, que você também levantou a pergunta, eu acho que é importante responder. A gente sempre cobra dos fornecedores a melhor qualidade, existe uma inspeção. Alguns produtos são entregues diretamente nas escolas, onde nossas cantineiras e diretoras são sempre instruídas que, caso haja uma qualidade inferior àquela que nós adquirimos, elas retornem esse produto de volta para que elas recebam com a qualidade esperada. Então, são 39 escolas, a gente não consegue estar em todas elas, mas direcionamos para que seja feito dessa maneira. Assim, a gente vai tentando dar o melhor da qualidade que nossos alunos merecem. Secretário, tinha mais temas aqui para tratar, né, mais assuntos, mas o nosso tempo de entrevista ele já se encerrou, mas eu vou deixar alguns instantes para você fazer suas considerações finais, caso você queira falar algo para quem está em casa assistindo. Muito obrigado. Eu gostaria de destacar alguns dos nossos processos que estão em andamento e que têm tido uma resolução bastante importante para a cidade. Nós tivemos hoje a inauguração na UITEC do nosso curso de informática, que é importante para a comunidade, lá no bairro Paracatuzinho, que é inclusive onde nós temos a oferta de cursos superiores de EAD. Então, são gratuitos, são totalmente gratuitos, então a comunidade ela tem acesso a isso. Nós também gostaríamos de frisar que no próximo mês de junho nós já estamos iniciando o cursinho preparatório para o Enem. O nosso cursinho, que funcionou ano passado, nós tivemos alunos que tiveram notas altas em redação, um sucesso dentro desse trabalho, aprovações dentro desse processo. Então, convidar os alunos da rede pública de ensino, exclusivamente, que fizeram inscrição no Enem, que fiquem atentos ao site da Prefeitura, às redes sociais, porque o início das atividades já é agora no mês de junho. Lembrando que o Enem lá em novembro nos aguarda, então acompanhar esse processo. E destacar também que nós temos agora, já em processo de finalização, a instalação dos totens de segurança nas escolas, que com certeza vai aumentar e muito toda a segurança na nossa rede municipal e garantir que a gente faça todos os investimentos que nós temos programado para a educação. Secretário, muito obrigada por sua participação hoje aqui no Jornal da Cidade, né? Levantou muitos pontos importantes, esclareceu muitas situações